Muito bem. Bom dia, então, para todas vocês. Sejam bem-vindas à primeira aula da unidade prático-laboratorial da disciplina de editoração e planejamento gráfico. A gente, na semana passada, finalizou o ciclo teórico da disciplina. Nós trabalhamos, então, desde o início do semestre até a semana passada, 3 textos, cada qual dando conta de um elemento importante do design gráfico, sendo eles, né, a tipologia, que é o estudo, então, das letras, das fontes, das famílias de fontes que a gente tem à disposição. E aí vimos, então, que cada família tem um potencial para passar certos sentidos ao leitor, e é por isso que é necessário ter bastante cuidado, portanto, no momento de se fazer uso desses elementos. A gente não pode fazer um uso completamente aleatório disso, né, e também não é por gosto. A gente viu lá que tem elementos técnicos para isso. Sobre este assunto, inclusive, vocês entregaram uma atividade avaliativa, valendo de 0 a 3,5. A gente viu no texto 2 o uso das cores. Então, claro, na medida em que os materiais impressos passaram a ser coloridos, a gente também passou, então, a utilizar a lógica das cores, do círculo cromático, das cores análogas, cores complementares, proporção, intensidade, nesses documentos impressos, especialmente no campo da revista. Vimos também que é necessário ter muito cuidado, especialmente com as cores análogas, nas quais a gente acaba nomeando de cores quentes, laranja, amarelo, vermelho, por terem um comprimento de onda maior, acabam estressando mais facilmente a sensibilidade da nossa visão. Então, é necessário ter bastante cuidado também para fazer a utilização dessas cores, porque é claro que utilizadas em intensidade elevada vão exigir que a proporção se reduza, ou o contrário. Quer dizer, se a proporção for elevada, quer dizer, se eu fizer uso das cores quentes numa grande área da página, ou da dupla de páginas, pensando na revista aberta, eu preciso, então, atenuar a intensidade dessa cor. Sobre isso, vocês fizeram uma outra atividade também valendo de 0 a 3,5 para ser entregue na semana passada. E, por fim, na última semana, né, a gente, no texto 3, entendeu aí sim a diagramação de um modo geral. Quer dizer, já entendendo como é que usa as letras e como é que usam as cores, era necessário, então, pensar a diagramação de jornais e revistas. Foi até uma aula gravada um pouco mais extensa do que as duas primeiras, mas uma aula super importante para a gente já entender como é que funciona, quer dizer, como é que se dá a montagem do conjunto de materiais, do conjunto de elementos numa página, seja ela de jornal, a gente viu isso num dado momento, seja ela de revista, a gente também viu isso num outro momento, dentro do mesmo vídeo, mas de forma separada, porque as técnicas são diferentes. E ali eu também fui explicando por que são conceitos bem diferentes na comparação da diagramação de jornal com a diagramação de revista. E sobre isto, a gente foi trabalhando os exemplos de um e de outro. Sobre isso, vocês fizeram, durante a última semana, até ontem, a atividade de número 3, valendo de 0 a 3 pontos. Então, eu vou fazer as correções dessas atividades esta semana, para devolver para vocês, né, porque daqui vai sair uma nota das 3 que vocês vão ter ao longo do semestre, dentro da disciplina de editoração e planejamento gráfico. E hoje, então, nós vamos começar a trabalhar propriamente com o InDesign, que é um programa da Adobe, faz parte do pacote da Adobe, de softwares de edição de conteúdo jornalístico.
O InDesign é o programa da Adobe responsável pela edição, pela editoração de páginas de jornais, páginas de revistas, mas também pode ser de outros, pensando em outros formatos jornalísticos ou não também, que não sejam da área do jornalismo. Assim como o Photoshop é um programa do pacote Adobe que é responsável pela edição de fotos, né, de imagens estáticas, o Premiere é um outro programa do pacote Adobe responsável pela edição de imagens em movimento, de vídeos, e o InDesign, então, é o programa responsável pela edição, pela editoração de páginas. É o programa normalmente que a gente usa, é o que a gente usou no semestre passado, que a gente vai usar neste semestre. Se nós estivéssemos em atividades de ensino presenciais, o programa que a gente usaria era o PageMaker, que também é um programa do pacote Adobe, mas é o antecessor do InDesign. Então eu diria assim que não é o ideal, mas é o programa que nós temos à disposição nos laboratórios da instituição. Claro que ele dá uma boa noção de editoração, de diagramação, muito do que está no PageMaker continua no InDesign, mas o InDesign, obviamente, por ser um programa mais novo, ele tem muito mais recursos. Ele nos permite elaborar uma página do ponto de vista visual muito mais satisfatória do que o PageMaker conseguia fazer, respeitando aí as limitações do seu tempo. E a gente, então, hoje vai começar a trabalhar o InDesign. Nós vamos fazer isso durante este próximo mês, para que no dia 16 de agosto, vocês façam uma atividade avaliativa prática, em que eu vou apresentar para vocês um modelo que vocês consigam diagramar em 2 horas, para que das 7h30 às 9h20, ou pode ser até um pouco mais, né? Quer dizer, desde que não interfira na aula das 9h40, vocês possam reproduzir este modelo, no intuito de compreender em que nível a gente se encontra, em que estágio a gente se encontra no manuseio do programa, tá? Então, até nesse sentido, o fato das aulas ficarem gravadas é um elemento importante, porque vocês vão poder, ao longo da semana, rever a aula, se viram na segunda-feira, ou assistirem a aula pela primeira vez, caso não tenham estado aqui. E como eu falei para vocês, né, quer dizer, a gente vai somar 4 aulas como esta até o dia 16, então vai ser hoje, dia 19, vai ser na segunda que vem, dia 26, aí a gente vai ter uma aula na primeira semana de agosto, até que a gente vai chegar, vou confirmar aqui as datas, até que a gente vai chegar, então as aulas são hoje, no dia 26, no dia 2, no dia 9 de agosto, para que no dia 16, então, vocês façam essa atividade avaliativa. Vão ser, então, 4 encontros como este. No semestre passado, se não me falha a memória, foram 4 também. Então, vocês vão ter à disposição as aulas síncronas do semestre passado, com diagramações diferentes, e vão ter também mais 4 desta nossa disciplina, caso queiram rever, enfim, ali às vésperas da atividade avaliativa, vão ter condições, caso queiram, né, quer dizer, a atividade vai ser numa segunda, caso queiram pegar o jeito do programa, vão ter lá 8 aulas à disposição de vocês, para vocês poderem fazer a consulta. Mas, certamente, por essas 4 que a gente vai fazer aqui, de hoje até o dia 9 de agosto, vai ser mais do que suficiente para vocês compreenderem e irem pegando o jeito do programa. Vocês têm acesso ao programa, conseguiram baixar ou fizeram assinatura, ou alguém entre nós aqui, Vitória, Mariana e Ana Júlia, ainda não tem o programa, mas mesmo assim está aqui para acompanhar esta primeira aula, né? Porque é evidente que se vocês já tiverem o programa, é muito mais fácil, porque a ideia dessas aulas síncronas é justamente essa, de que a gente vá fazendo juntos,
embora sem finalidade avaliativa nenhuma, porque, claro, né, na medida em que a gente vai mexendo no programa, as dúvidas vão aparecendo. E aí, claro, pode ter alguma coisa, de repente, se você vai assistir a aula depois, pode aparecer alguma dúvida que eu não tenha mencionado durante a aula. É lógico que isso sempre pode ser tirado direcionando o questionamento pelo AVA, pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas é claro que quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma conjunta, né, quer dizer, de forma síncrona mesmo, melhor para o rendimento, para o desempenho de vocês também, ao final, não só ao final deste ciclo, que vai até o dia 16, quando vocês vão fazer a atividade avaliativa, mas ao final também da disciplina, que vai se estender lá até o dia 13 de setembro. Todas vocês estão com o programa? Conseguiram um programa? Sim, professor, eu fiz a assinatura. Ok. Eu consegui também anteontem. Perfeito, Mariana. A vantagem, Ana Júlia, de ter online, de fazer assinatura, é que isso não causa nenhum tipo de problema no computador, porque é um programa pesado. A Mariana tinha comentado isso, né, no sábado ou na sexta-feira. O João me mandou mensagem dizendo que está com dificuldade de entrar porque o computador ficou realmente mais pesado. Então, pois é, Vitória. Então, tem esses percalços. Quem já teve outros programas da Adobe, o próprio Photoshop também é um programa muito pesado, o Premiere nem se fala. Então, há essas questões. Quer dizer, se o computador tiver com dificuldade de rodar, é melhor, então, apelar para a versão online. Porque aí vocês não vão encontrar nenhum tipo de problema, porque ele não vai ficar armazenado no computador de vocês, né? O uso é um uso meramente online, e aí vocês podem restringir o vínculo de vocês no programa enquanto a disciplina durar, tá? Porque, é claro, né, isso demanda o pagamento de uma mensalidade e, digamos, o InDesign não é um artigo fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É durante a disciplina. Depois deixa de ser. É claro que daqui vocês vão para a disciplina de jornalismo de revista, vão ter utilidade também lá na disciplina com a professora Tamires, né, porque a disciplina vai exigir que a revista seja diagramada, mas aí também não há necessidade de todo mundo ter o programa. Então, vocês vão poder esperar ali o início da disciplina para ver quem ou quais as pessoas vão ficar responsáveis pela diagramação da revista, e aí, de repente, não será necessário fazer uso do programa, tá? Depois, lá adiante, no jornal laboratório, vocês também vão precisar, mas, de novo, né, não vai ser necessário que todo mundo tenha o programa à disposição. O fato é que aqui, sim, é necessário. E aí, então, pelo menos durante esses 2 meses ainda que a gente tem de aula, de hoje até o dia 13 de setembro, é interessante, então, que o programa esteja instalado. Como eu falei para vocês, para o dia 16 de agosto, que é quando a gente vai fazer a atividade avaliativa, ali não tem jeito. Então, é claro que durante esses próximos dias, vocês poderiam até ficar sem, não é indicado, porque o indicado é, a partir de hoje, vocês já terem um programa para que a gente vá mexendo juntos. E vocês também possam ir treinando durante a semana, porque o InDesign é um elemento da informática e, como a gente sabe, é mexendo que a gente vai pegando o jeito. Mas, assim, na pior das hipóteses, até o dia 16 de agosto teria que ter o programa no computador. Eu diria até antes, né? Porque para fazer a prova, vocês vão ter que ter passado por um treinamento, né? Quer dizer, por um exercício prático, antes de propriamente fazer, porque dificilmente vocês conseguiriam mentalizar aquilo que a gente vai começar a trabalhar hoje, meramente assistindo as videoaulas, né, que vão ficar lá no YouTube. Isso não seria possível, tá? Então vamos lá, gente, vamos iniciar. Eu vou abrir aqui o programa. Vou projetar aqui a minha tela, porque aí vai ficar mais fácil, vocês vão poder ver aqui o passo a passo daquilo que eu vou fazendo. Porque, é claro, né, no momento de se abrir o programa, a gente vai ter ali
já elementos importantes para serem definidos, tá? Então, o programa, como ele é pesado, ele demora mesmo um pouco para abrir, né, para começar a rodar. Digamos que o meu computador não é dos mais novos e também dos melhores, né? Então, ele requer um pouquinho de tempo também para fazer a abertura, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o tipo de material que a gente vai diagramar. Quer dizer, basicamente o tamanho e, consequentemente, as suas medidas, tá? Eu vou começar com vocês a diagramar a matéria inicial, aquilo que abre, digamos assim, toda a edição da Super Interessante. Vocês vão perceber que eu tenho uma certa predileção pela Super Interessante, não só por achar que a Super Interessante faça um trabalho muito bonito, né, muito bom do ponto de vista gráfico, talvez dessas revistas comerciais, né, entre a periodicidade semanal e a periodicidade mensal, seja aquela que apresenta o melhor resultado, mas porque eu também a tenho mais em mãos, né, eu sou um assinante da revista, então fica mais fácil também de trabalhar não só uma variedade interessante de exemplos, mas também trabalhar os exemplos mais atuais. Eu vou trabalhar aqui para vocês, com vocês, um exemplo da edição de junho, da edição do mês passado, tá? E aí, é claro, de cara, o que nós temos que definir, o que nós temos que ter em mente? A gente tem que ter em mente o tamanho, quer dizer, as dimensões da revista, para que a gente possa, de início, estabelecer as medidas corretas, quer dizer, as dimensões da página corretas, para poder fazer a diagramação. O tamanho não é um elemento fortuito do nosso trabalho, muito pelo contrário, ele é um elemento super importante para que a gente possa respeitar a proporcionalidade das coisas, né? Senão eu acabo escolhendo uma página maior no seu tamanho, e aí é claro que os elementos ou eles precisarão ser proporcionados ou eles vão ficar deslocados espacialmente do modelo que é o modelo de referência, tá? Que é assim que a gente vai trabalhar até o dia 16, incluindo o trabalho da prova, né, da avaliação, que vai ser isso, né? Vocês vão ter uma referência e vão ter que reproduzir aquilo. Aí, a partir da aula seguinte, que é do dia 23, é que vocês vão ter digamos, uma licença poética para criar, porque aí vai ser necessário realmente fazer isso, já que vocês vão projetar a 14ª edição do jornal, tá bom? Aliás, depois, no final da aula, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, porque me parece que a professora Mariângela discutiu com vocês, eu passei para ela o que o jornal está prevendo, né, para a 14ª edição, e ela ficou de organizar com a turma de redação essas atribuições, tá? Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas vamos lá então, gente, vamos para o programa, tá? Nós temos então aqui a tela de abertura do InDesign, e aí a gente tem, bom, primeiro, né, aqui vocês estão vendo alguns modelos já pré-estabelecidos, que são aqui os arquivos recentes. Então foram os arquivos que eu acabei produzindo por último, numa escala temporal do mais novo para o mais antigo, né? À medida que eu vou descendo aqui, eu vou indo para o mais antigo. É claro que há muito mais do que isso, mas ele vai apresentar aqui uma quantidade acho que de 20 arquivos, se eu não me engano, os 20 mais recentes. E aí é lógico que se eu quiser buscar arquivos anteriores, eu preciso vir aqui na opção abrir. É também possível por outro caminho. Então aqui nós temos a barra de menus, arquivo, editar, layout, tipo, objeto, tabela, exibir, janela e ajuda. A barra de menus sempre lá em cima. É uma barra de menus que lembra, de alguma maneira, a barra de menus do Word, que acho que talvez seja o software que a gente mais usa, por lidar muito com texto. E no planejamento gráfico, o Word continua sendo um programa muito importante,
porque é de lá que a gente vai tirar os elementos para levar para o InDesign, os elementos textuais, porque é de fato no movimento Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o texto produzido pelo repórter, que já passou pelo editor, será enviado por pelo próprio editor, ao departamento de artes, ao departamento gráfico, e o diagramador vai pegar esse texto do Word, já corrigido pelo editor, vai copiar a parte textual do arquivo e vai colar na página do InDesign. Vocês vão ver como é que isso é procedido. Mas aqui no caso, nós não vamos utilizar nenhum documento antigo. A gente vai fazer uso aqui, nós vamos ter que abrir um documento novo para começar uma página do zero. Tá? Porque é este o objetivo da nossa aula. Tá? Então, nós temos também duas formas de abrir um documento novo. Ou clicando nessa opção aqui na página de abertura, na página introdutória do programa, ou então vindo aqui no menu Arquivo e escolhendo um documento novo. Aí ele vai dar até 3 possibilidades para a gente, né? As outras 2 são livro e biblioteca, mas não são o caso. Então, o documento que a gente vai abrir, que é um documento novo, vai estar logo na primeira opção de vocês, dentro da primeira opção do menu Arquivo. Que se vocês estiverem com a versão em inglês, porque é possível que isso aconteça, o menu Arquivo vai estar traduzido aí como File, né? F-I-L-E. E aí dentro do menu File é a primeira opção, né? New Document, e aí vai abrir então para vocês essa janela aqui. Então, é aqui que a gente vai fazer, aqui que a gente vai escolher os principais elementos da página, tá? Então, a primeira coisa então, que vai ficar claro tem a ver com a aula de número 2, que nós fizemos lá com a aula sobre cores. Normalmente, quando a gente faz uso do InDesign, é porque aquilo que vai ser produzido vai ser impresso. Então, eu falava para vocês, né? Sempre que houver um produto que será impresso, a escala é a escala CMYK. Ciano, magenta, amarelo e preto. Agora, se o documento for ficar no ambiente virtual, online, aí a escala é a escala RGB. Então, vejam, o propósito que está sendo dado aqui é o propósito da impressão. Isso significa o quê? Que todo documento será configurado na escala CMYK, porque ele vai ser projetado para ser impresso. Agora, se ele for ficar armazenado no computador, o que raramente acontece, né? Porque se a gente for fazer uma coisa que é para ficar armazenada no computador, a gente não precisa usar o InDesign. A gente tem outros programas, incluindo o CorelDRAW, que é melhor ainda do que o InDesign, porque ele tem muito mais recursos, para poder fazer um material que vai ficar alojado na internet, por exemplo. Tá? Então, como o InDesign a gente utiliza para impressão, e ele é um programa voltado para diagramação, porque o Corel não é, né? O Corel, para você trabalhar com colunas, você precisa desenhar as colunas, precisa ir puxando as linhas para desenhar as colunas, precisa fazer o cálculo, né, para ver assim, quantos centímetros precisa ter cada coluna para que cada coluna dentro daquela página tenha o mesmo tamanho. Aqui não precisa nada disso, porque aqui o programa já dá isso pronto para a gente. Tá? Então, normalmente o uso que a gente vai fazer é o uso para impressão mesmo. Aqui a gente vai escolher o número de páginas. Tá? Então, o que acontece? O InDesign, ele sempre vai ter, por concepção, a produção de materiais que serão depois encadernados, ou seja, a concepção de materiais que vão ter páginas casadas. E aí são sempre os extremos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma revista como essa aqui, então assim, a página A1, que é a capa no caso, ela está casada com a última página. É a mesma lâmina, digamos assim. Tá? Então, como é que funciona o casamento? Isso vale tanto para revista como para jornal. É A1 com a última
a penúltima com a 2, a terceira com a antepenúltima, a 4 com a antes da antepenúltima e assim por diante, tá? De maneira, então, que no caso nosso aqui, a gente vai trabalhar com um par de páginas, né, que no caso vai ser essa aqui, ó. Vou projetar aqui para vocês, será esta, tá? Que é uma coluna, né, que existe logo no começo da super interessante, e aí a gente então vai trabalhar aqui essas duas páginas, tá? Então, como a gente vai trabalhar duas a duas, e o InDesign ele sempre projeta, se eu escolher, por exemplo, 30 páginas, ele vai deixar a primeira e a última isoladas, porque ele entende que a primeira é a capa do jornal, da revista, do livro, e a última é a contracapa. Depois, quando a gente fecha o documento, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esta primeira e vão casar com a última, porque como a gente viu aqui, elas fazem parte da mesma lâmina, né? Elas são impressas no mesmo papel, porque se vocês pegarem o grampo e tirar, e desmembrarem a revista, vocês vão ver que as páginas, elas não são individuais, elas estão casadas com outras, né? Quer dizer, numa lâmina tem 4 páginas, tem a frente o verso de uma folha e a frente o verso de outra, e tudo isso forma uma única folha, uma única lâmina, que estão juntas e estão ali divididas justamente pelo centro dessa página. Então, uma folha vira, então, 4 páginas. Vira a frente o verso de metade da folha, que se transforma numa, e vira o frente o verso da outra metade da folha, que vai se transformar numa outra, né? Então, a gente tem numa lâmina só 4 páginas. Então, como o meu documento, quando ele for criado, ele vai sempre gerar uma página isolada, o que eu faço nesses casos? Para poder diagramar duas, né, uma a uma, a gente trabalha com 3 páginas. Tá? Então, o número de páginas aqui eu vou escolher 3. Eu vou selecionar, ativar aqui a opção páginas opostas, porque elas precisam ficar uma do lado da outra. Se eu desativar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar 3 páginas e vai colocar de forma isolada. A página 1 vai estar sozinha, a página 2 vai estar sozinha, a página 3 vai estar sozinha. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa disso aqui. A gente precisa ter uma do lado da outra para poder fazer a diagramação em conjunto. Tá? Então, eu ativo a opção páginas opostas. O tamanho do papel, este tamanho aqui é o tamanho A4, né? Eles já trazem, se vocês abrirem aqui a setinha, ele já vai trazer alguns tamanhos pré-estabelecidos. Quando a gente for diagramar jornal no tamanho standard, que são esses jornais, né, a Gazeta, o Estado de São Paulo, a Folha, o Estadão, isso aqui, aí a gente vai ter que estabelecer as medidas. No caso da revista, a gente poderia até fazer o mesmo exercício, né? Mas o papel A4 se aproxima muito do tamanho da revista, né? A revista de largura, ela tem praticamente o mesmo tamanho, ela vai ter aí os 210 milímetros, mas a altura é um pouco menor, né? Então, a gente não tem 297, a gente tem 290, aí a gente personaliza aqui, ó. Eu coloco 290, tanto que ele vai mudar aqui, né? O tamanho da página é um tamanho agora personalizado, tá? Aqui é o número de colunas, que para nós é muito importante, né? Então, o que nós temos que definir aqui? A gente tem que identificar qual é o diagrama da página. A gente discutiu muito isso na última videoaula, tá? Aqui, para nós, o diagrama é um diagrama bastante simples. A gente vai se basear aqui pela página da direita e a gente vai notar que o diagrama aqui da página é um diagrama de 3 colunas iguais. Se a gente não trabalha aqui com colunas conjugadas, diferentemente do que acontece aqui na página da esquerda. A página da esquerda, sim. Então, por exemplo, aqui a gente vai manter o diagrama de 3 colunas, mas o que vai acontecer com este fragmento de texto aqui à esquerda superior?
ele está conjugado em duas colunas. Então, quando a gente for diagramar, a gente vai precisar fazer isso, né? Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas o diagrama nosso é um diagrama de 3 colunas. O que, que é o diagrama? O diagrama é o esqueleto. Muitas vezes é aquilo que não está evidente, mas é aquilo que eu preciso colocar na estrutura do meu documento, porque, por concepção, a grade é uma grade de 3 colunas. Então, dentro aqui da nossa formatação, personalizando aqui o documento que a gente vai abrir, a gente vai trabalhar, então, com 3 colunas. Professor, mas depois eu percebi que não eram 3, né? Eram outros. Dá para mudar depois? Dá para mudar depois. Não, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Nós estabelecemos aqui a medianiz 5 milímetros. Às vezes, o que pode estar acontecendo com vocês é que a unidade de medida pode não estar em milímetros. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente corrige este problema. Tá? E por último, a gente vai definir as margens. Normalmente a gente deixa 1 centímetro de margem nas 4 extremidades, né? Isso nos dá então 10 milímetros. Então você vai modificar uma, ele vai acabar reproduzindo isso para todas as outras margens, tá? Então a gente tem aqui 3 páginas, porque nós vamos utilizar a 2 e a 3, a 1 vai ficar lá sozinha. A gente tem o tamanho de uma revista, um tamanho aproximado, 21 centímetros de largura por 29 de altura. O nosso documento tem um diagrama de 3 colunas, mas a gente vai ver que na página da esquerda essas colunas elas vão ser trabalhadas de uma maneira diferente. A medianiz, o que é medianiz? A medianiz é a distância entre uma coluna e outra. Então a gente sempre percebe que no texto organizado em coluna, a não ser naqueles jornais bem antigos, a gente tem espaços entre uma coluna e outra. Isso também melhorou demais, do ponto de vista gráfico, os jornais. Né? Esse espaço entre uma coluna e outra é a medianiz. Então, a gente normalmente estabelece aqui um espaço de 5 milímetros. E, nas margens, a gente vai estabelecer, então, aqui, o espaço de 10 milímetros. Tá? Então, ok. Vamos lá. E aí o documento, então, vai ser criado. Tá aí. Então, como eu falei para vocês, né, ele vai mostrar para a gente aqui a página isolada, e aí para baixo nós vamos ter, então, descendo aqui a barra de rolagem. Se vocês colocarem 60 páginas, você vai descendo ali pela barra de rolagem até encontrar. Mas, professor, o documento é muito grande, é complicado ir pela barra de rolagem. Eu queria ir de forma assertiva. Quer dizer, num documento pequeno como este, que tem só 3 páginas, é tranquilo. Mas vocês vão diagramar documentos muito maiores, de repente até livros. Então aí vocês têm a opção de vir por aqui, ó. Nessa barra aqui, do lado da barra de rolagem, né, para a gente mexer na barra de rolagem aqui na horizontal, vocês vão ter aqui todas as páginas do documento. Tá? Então se quiser ir para 2, a gente vai para 2, se quiser voltar lá para a primeira, dá para ir para a primeira. Esse número também vocês podem digitar. Então eu estou na 1, eu quero ir para 3, digitou o 3, deu Enter, ele vai deslocar então para o campo visual da página 3 e assim por diante. Tá? Então a página que a gente vai trabalhar é esta aqui. Aqui, ó. Tá? Então, 3 páginas. É esta aqui que a gente está trabalhando. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matéria que é um texto opinativo de 2 páginas. Ele reservou a página da esquerda para fazer a abertura da matéria. Então, este texto aqui, bom, aqui o essencial, né, é o nome da coluna. Tá? Aqui é um texto referente à matéria da página anterior, porque ali é um ensaio fotográfico. Então, aí ele está falando, na página anterior, um avião sobrevoa, né, o porto e tal. E aí ele está remetendo, então, para a página anterior, que vai trazer como conteúdo jornalístico uma imagem. Aí ele está descrevendo, né, a imagem. E aí, daqui para baixo, é a matéria, é este artigo opinativo. Então, eu tenho aqui o título, eu tenho aqui a linha fina,
Então reparem, né, como que é super interessante, mexe com esses elementos. Num produto, digamos, mais pragmático, a linha fina viria abaixo do título, é o que acontece normalmente nos jornais, tá? Mas aqui não. Então ele colocou o título aqui, colocou a linha fina aqui, foi colocando uns elementos, uns adornos, né, como a gente costuma chamar, essas figuras geométricas aqui, retângulos, os filetes, né, que são retângulos bem estreitinhos, né, isso aqui já é uma linha, não dá nem para dizer que é um retângulo. Colocou então a linha fina entre duas linhas na vertical. Aqui vem a assinatura, então quer dizer, quem está escrevendo, né, quem é o responsável pelo artigo, e aqui a gente começa o texto. À esquerda, inclusive, ocupando o espaço até mais de uma coluna, né, porque da margem aqui interna, não a margem externa, que é a margem do papel, né, da margem interna, que é aquela que a gente definiu como 10 milímetros, até o início do texto, ou seja, neste espaço aqui, a gente tem um espaço maior do que uma página. Tá? E aí ele destinou, então, um espaço maior do que uma coluna, perdão, ele destinou um espaço maior do que uma coluna só para capitular, que é aquela letra grande que não tem finalidade semântica nenhuma, quer dizer, se você colocasse a capitular, que é a primeira letra do texto, né, que é a letra M, porque o texto vai começar com 1000 lugares, né, é assim que começa e a capitular sempre vai ser a primeira letra daquele texto. Se a gente tivesse colocado o M deste tamanho, um M maior ou um M do tamanho normal mesmo do texto, isso não mudaria nada o sentido do texto. Ou seja, o recurso da capitular é um recurso meramente gráfico, não tem nenhum outro intuito a não ser este. Tá? Não muda o entendimento, a compreensão, o sentido do texto. É mesmo um artifício aqui, um argumento meramente gráfico. Tá? Então, a capitular está ocupando mais de uma coluna. Né? Se a gente pensar no espaço daqui até aqui, a gente tem mais de uma coluna. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a página da esquerda, que é a página mais difícil, né? Porque ela tem mais elementos. Depois aqui, a gente vai ter um retângulo, né, ocupando aqui aquilo que a gente chama de vinheta, que é aquele pedaço de cima, né, com alguns detalhes. Então, a gente vai ter aqui um retângulo de fora a fora, aqui nós vamos ter uma linha bem sutil na vertical, e aqui, então, definindo o nome de quem editou o texto, né, no caso, de quem produziu o texto. Aqui embaixo a gente vai ter o tempo da edição da revista, né? Então, quer dizer, a revista é de junho de 2021, o nome da revista, só o primeiro nome, e o número da página. Então, vejam que isso aqui já está bem deslocado para a margem externa, né? Está beijando ali o limite do papel. Extrapolou a margem interna, que é aqui, que é até onde o texto vai, né? E aí super e o número 9, que é o número da página, já estão entre a margem interna e a margem externa. O que é a margem externa? A margem externa é o limite do papel, é a fronteira, quer dizer, de lá para mais à direita, você já está fora do papel, né? Você já saiu do suporte, tá? Então vamos para a página da esquerda, que é aquela que vai nos dar mais trabalho, mesmo porque ela trabalha aqui com um fundo totalmente colorido, tá? Então aqui eu não sei se está dando para enxergar legal, talvez não, né? O tom que está sendo usado aí um rosa, é um rosa bem fraco, até ali puxado um pouco para o salmão, e a gente então vai precisar encontrar na escala de cores este tom. É o mesmo tom utilizado no olho da matéria. Tá? Lembrando aquelas aulas que a gente teve sobre tipografia, dos elementos textuais, vocês fizeram até uma atividade sobre isso. Este elemento aqui é o olho. Tá? Não sei se ficou um pouquinho fraco aí para vocês, né? Na parte superior à direita da segunda página, vocês têm aqui o quê? Um pedaço do texto do artigo que foi destacado. Tá? Por quê? Porque o editor entendeu que era um pedaço de texto importante para trazer aqui num destaque diferente. E o olho, gente, ele pode se manifestar de diferentes maneiras. Num tamanho de fonte maior, num tipo de fonte diferente,
pode se manifestar tendo um fundo colorido, pode se manifestar não tendo fundo nenhum, mas estando colorido, e aí a cor que o editor escolheu, que o diagramador escolheu, foi aquela cor que vai conceituar o texto. Vocês vão perceber que é super interessante, trabalha tudo isso. Quer dizer, a cor estabelecida no início, ela vai pautar o uso dessa mesma cor ao longo de toda a matéria, tá? Então, o que ele fez aqui? Pegou a cor de fundo, que é um rosa bem fraquinho, e colocou como cor do olho a mesma cor, o rosa, tá? Então, este não é um dado mero dentro desta página, tá? A gente vai precisar respeitar, então, esta cor. Ora, se o rosa, como eu já mencionei para vocês, é o fundo do meu texto, é importante que eu coloque primeiro, porque o que o InDesign vai entender? Se eu fizesse o contrário, ou seja, se eu primeiro escrevesse todos esses textos aqui, ó, né, o que está falando da matéria anterior, o nome da coluna, o título da matéria, a linha fina, a assinatura, a capitular e o texto, e depois trouxesse o fundo, ele estaria entendendo o seguinte, olha, se você colocou o texto primeiro e depois colocou a cor, você está dizendo para mim que esta cor deve se sobrepor ao texto, porque ele vai respeitando a ordem. Quer dizer, o que vem primeiro vai ficando no fundo, e aí o que eu vou trazendo depois vai ficando por cima, tá? Não é disso que a gente precisa. Por quê? Porque o texto é que está sobrepondo o rosa e não o contrário. Até porque se o rosa estiver sobrepondo o texto, a gente nem texto estaria vendo. Tá? Então, o que a gente faz primeiro? A gente faz o fundo. Tá? Professor, e se eu me esqueci? Eu primeiro coloquei o texto e depois eu coloquei a cor. Dá para inverter? Dá para inverter. Não é que você vai precisar apagar todo o texto, deixar a cor para depois fazer o texto todo de novo. Aí lá dentro do InDesign tem um comando que vai organizar esses elementos de maneira diferente, tá bom? Mas então, como a gente já sabe disso para facilitar, eu vou então primeiro apelar para o fundo, vou fazer o fundo primeiro. E o fundo, gente, nada mais é do que um retângulo. Então a gente vai desenhar um retângulo, vai pintar esse retângulo de rosa e vai deslocar esse retângulo exatamente em cima da página da esquerda, tá? Vamos lá então. Então tá aqui, ó. Eu vou ter aqui ao meu lado esquerdo a barra de ferramentas, tá aqui, ó. Que inclusive eu consigo manuseá-la. Você vai clicar na parte superior aqui, ó, nesses risquinhos, e aí eu consigo deslocar para um lado, deslocar para o outro, colocar aqui embaixo, inclusive. Mas normalmente ela fica mais adequada aqui na lateral esquerda. Caso no programa de vocês, esta barra aqui de ferramentas, como a gente chama, não esteja aparecendo, é muito importante que ela apareça, porque a essência do InDesign está aqui, tá? Então, pode acontecer dela não estar aparente. Então, tanto que eu posso até fechar aqui, ó, tem o xizinho aqui em cima, ó, eu posso fechar, tá? Se ela não tiver à disposição de vocês, como não está para mim aqui agora, então a gente tem que vir aqui, ó, em janela, o menu, lá em cima, que é o penúltimo. Se for em inglês o teu programa, o menu Window, e aí eu tenho aqui várias opções, né? E aí eu vou precisar fazer o quê? Ativar a barra de ferramentas, que deve estar traduzido aí no seu, se tiver em inglês, como Tools, né? T-O-L-L-S. Tá? Eu vou clicar aqui e ela vai aparecer para mim, tá bom? Qualquer dificuldade que vocês tenham aí de mostrar esta barra, me avisem, porque como eu falei para vocês, muito do que a gente faz numa página tá tudo aqui, tá? Então vamos lá. É justamente na barra de ferramentas que eu tenho a possibilidade de escolher aqui a ferramenta retângulo, né? Então eu venho aqui, ó, de cima para baixo, eu tenho a ferramenta seleção, a ferramenta seleção direta, vou tendo aqui algumas ferramentas importantes, umas que a gente vai utilizar muito, outras que a gente quase não vai utilizar. Então, por exemplo, a ferramenta seleção é uma ferramenta super importante. Por quê? Porque ela é responsável por permitir que eu desloque os elementos dentro da página, tá? A ferramenta texto é uma ferramenta importante, né, porque assim, claro, boa parte do texto a gente vai importar do Word para cá. Copiou lá, trouxe para cá.
Mas às vezes a gente vai precisar ter um texto que é de uma palavra, às vezes uma letra, como é o caso da capitular. Então eu não vou fazer isso no Word para ter que trazer para cá, não. Aí eu já digito o M aqui mesmo. Então sempre que eu precisar digitar algum texto no próprio InDesign, eu escolho a ferramenta texto, tá? Que ele está traduzindo aqui como tipo, porque a gente já aprendeu lá no texto 1 que o tipo representa uma letra, né? Porque isso remete lá à prensa de tipos móveis do Gutenberg. Cada letra era um tipo, cada letra era uma pecinha, tá? Que aí a gente ia colocando na tipografia para montar a página. Aqui eu tenho a ferramenta linha, que como vocês viram, a gente vai utilizar bastante também, né, durante não só esta aula, mas durante tantas outras. E aqui a gente tem a ferramenta retângulo. Tiago, mas tem um retângulo em cima também, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? E eu vou mostrar para vocês por que não é. O fato é que o retângulo que a gente precisa utilizar é o de baixo. É o retângulo sem o X no meio. Depois eu vou mostrar para vocês para que serve o retângulo com o X no meio. Então eu vou clicar. Eu diria até para vocês, gente, que se vocês tiverem mouse é muito melhor, tá? Eu, por uma questão de deficiência técnica, estou, por coincidência, sem o meu mouse justamente hoje. Então aí eu preciso mexer pelo mouse do notebook para este tipo de trabalho, para o trabalho com diagramação, é muito ruim, né? Porque ele vai limitar o meu espaço ao espaço onde o meu dedo pode percorrer. E não é o ideal. O ideal é que vocês tenham um mouse, porque aí eu consigo fazer movimentos mais bruscos, tá? Maiores, mais amplos. Bom, o fato é que se tiver um mouse, né, o mouse tradicional é melhor, senão não é que não dê para fazer, mas ele vai dificultar mais se for no mouse do notebook, tá certo? Vamos lá para a página, porque eu preciso saber se o retângulo que vai ocupar o fundo, ele está limitado às margens internas, que seria isso aqui, ou se ele está extrapolando a margem interna e está ocupando toda a esfera da página, do papel. Tá? Então eu vou recorrer aqui ao meu modelo. Aliás, deixa eu ver se eu consigo colocar isso para vocês. Eu vou jogar lá no nosso grupo, porque aí eu consigo disponibilizar esta página e de repente vocês conseguem também baixar, acho que fica melhor para mexer. Vou tentar colocar aqui para vocês. Que aí fica mais fácil para vocês manusearem. Podem baixar, né, no próprio computador e trabalhar aí o modelo, né, visualizando melhor o arquivo, tá? Tá aí. Muito bem. Então, o que eu estou vendo aqui? Bom, primeiro que eu estou vendo que o fundo colorido, ele está limitado à página da esquerda. Está muito claro, ainda que não sei aí, talvez a digitalização não tenha ficado tão boa, mas assim, acho que está dando para perceber que a página da direita tem o fundo branco. A única coisa colorida na página da direita é o olho, que é um elemento textual, tá? Na página da esquerda é que eu tenho o fundo colorido e ele está todo colorido. Se eu pegar aqui, ó, aqui é a margem limite, né, a margem externa, aqui talvez esteja difícil de ver, né? Mas aqui eu estou passando o cursor, ó, no limite do papel. E como vocês estão vendo, tá tudo na cor rosa, tá? Então, o limite aqui da esquerda tá tudo na cor rosa. O limite da direita, né, que é a junção com a outra página, é tudo rosa. E lá embaixo também. Até o final da página, eu tenho a página toda rosa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar o retângulo não respeitando as margens internas, mas eu tenho que fazer o retângulo respeitando os limites do papel.
da página, tá? Ou seja, das margens externas. Então vamos lá. Então eu vou escolher aqui a ferramenta retângulo. Eu vou pegar o cursor aqui, eu vou colocar bem neste vértice aqui, ó, que é o vértice que está pegando lá a margem superior externa e a margem esquerda externa. Eu vou clicar e segurar o botão esquerdo do mouse clicado e vou fazer a abertura. Ó, de tal modo que o retângulo vai ocupar toda a dimensão da página. E aí o vértice que eu saí lá da extrema esquerda, eu venho aqui para a extrema direita, né? Que é aquele vértice que vai na parte inferior juntar a margem externa da direita com a margem externa de baixo, né? E vou soltar. Isso tudo eu estou com o botão esquerdo clicado, vou soltar. Tá aí. Professor, eu não estou vendo nada. Está vendo as margens do retângulo. Isso você está vendo. Por que você não está vendo nada? Porque o retângulo está sem cor. Então agora a gente vai atribuir cor ao retângulo. Tem dois caminhos para a gente fazer isso. Tá? Tem um caminho mais fácil, que é por aqui, ó. Então, neste quadradinho aqui que tem uma diagonal vermelha, e ele está aparecendo assim justamente para dizer o seguinte, olha, sempre que houver este desenho, significa que o preenchimento está transparente. Está aqui, ó. Se eu colocar o cursor em cima, é aqui que eu defino o preenchimento. E é aqui, então, que eu preciso definir qual é a cor que vai preencher o meu retângulo. Sempre lembrando, para vocês preencherem qualquer coisa que seja, esta qualquer coisa precisa estar selecionada. No caso nosso aqui, ela está. Está aqui, ó. Tanto que os vértices estão aparecendo aqui, ó. Tá? O meu retângulo está selecionado. Porque se não tiver selecionado, o que vai acontecer? Você vai mudar a cor ali e ele não sabe o que você quer preencher. Então ele não vai preencher nada. Tá certo? Então uma alternativa é esta. O que eu faço? Eu dou 2 cliques aqui e ele vai abrir a minha escala de cores. Tá aí, ó. Tá? Vai abrir a escala de cores. Qual que é o outro caminho, professor? O outro caminho é aqui embaixo, ó. A gente vem para cá. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem, de novo, aquele mesmo quadradinho aqui na barra de ferramentas. Ele também significa o preenchimento. Se eu der 2 cliques aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a barra a paleta de cores. Tá? Professor, mas tem um outro quadradinho ali, parece meio atrás, né, um pouquinho deslocado. É este aqui, ó, que está em preto. O que é isso aqui? Isso aqui... Se este quadradinho aqui com a diagonal em vermelho no meio é para você preencher, é para você dar cor ao preenchimento, este aqui é para a gente colorir o contorno. Tá? O que não é o nosso caso, que está aqui. Ó. Né? Então aqui eu tenho o preenchimento e aqui eu tenho o contorno. O nosso contorno é da mesma cor do preenchimento. Ou se a gente preferir, ele é transparente. Então, o nosso contorno não tem cor. O que tem cor é o preenchimento. Então, o que eu faço? Eu posso tirar o contorno. Então, eu posso vir aqui, ó, o nosso contorno tem um ponto. Então, se eu quiser um contorno mais grosso, quer ver? Eu vou aumentando aqui, ó. Olha lá. O que está acontecendo com o meu contorno? Que está colorido de preto. Ele está aumentando, ó. Tá vendo? Aí, ó. Então, é um contorno com 12 pontos. Eu não quero contorno. Então, eu posso colocar 0. Eu posso vir aqui, selecionar o 15, dar 0 e dar Enter. Pronto. Então, aqui eu não tenho mais contorno nenhum. Tanto que aqui, onde eu coloco a cor do contorno, ele também está transparente. Por quê? Porque se o meu ponto é 0 para o contorno, eu não tenho contorno. Tá? E aí, então, eu vou preencher. Então, eu vou dar 2 cliques aqui para escolher a cor do preenchimento. E aí eu tenho que achar o rosa, né? Esse tom salmão, que é um rosa fraquinho, digamos assim, né? Então eu vou aqui, subir aqui a escala nessa barra vertical para as cores quentes, porque o rosa ali, ele é derivado de uma cor quente, tá? Pronto. E aí eu vou, aqui dentro do quadrado, é que eu vou buscar, então, este rosa mais fraquinho. Tá? Ó, tá essa aqui está bem próxima. Então, reparem, né? À medida que eu mudei aqui
a gradação na barra, na barra vertical, eu saí das cores frias e vim para as cores quentes. Então assim, professor, ali está caracterizado como cor quente, então você tem que pegar aqui nesta barra vertical e colocar, e deslocar aqui a gradação para cima. Vejam, porque na medida que eu estou descendo aqui, eu estou indo para as cores frias. Olha lá, violeta, verde, azul, tá? O próprio preto, né, aqui no canto esquerdo de baixo. Agora, se eu quero as cores quentes, eu tenho que pegar este medidor aqui e levar para cima. Porque aí eu vou entrando no rosa, no vermelho, no amarelo, no laranja, tá? Tá aqui, ó. E esta cor aqui é uma cor bem próxima daquilo que eu tenho na página. Aqui, ó, por aqui, ó. E aqui eu vou brincando, ó. Vejam que aqui, neste retângulo que eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho embaixo, na metade de baixo, a cor atual, né? O que no caso aqui não seria o preto, né? Seria o transparente. E aqui em cima é a cor para a qual eu quero mudar. Então eu quero sair desta cor que está aqui embaixo, que é a cor atual, e quero ir para uma outra. Aí o que ele vai fazendo? Ele vai colocando em comparação, né, a cor que você tem atualmente e aquela para a qual você quer ir. A gente quer ir para o rosa, né, mais ou menos aqui nesse tom, talvez um pouquinho mais fraco. Aqui mais ou menos, ó, né? E aqui você tem a numeração. Então assim, professor, eu estou com dificuldade de achar aqui neste quadro exatamente a cor que você quer. Aí o que você pode fazer? Você pode digitar o código dela, porque cada cor, se eu der um deslocamento para a esquerda, ou para a direita, ou para baixo, ou para cima, o número muda. Então, se eu disser para você, Vitória, digita aí, vai no RGB, ó, na escala, tá vendo? É a escala RGB, né? Vermelho, verde e azul. Digita aí 255, aqui, ó, nesses campos, 149 e 116, e dá o OK, é exatamente a cor que eu escolhi aqui que você vai conseguir escolher aí, tá? Então a cor nossa é essa, 255 para vermelho, 149 para verde e 116 para o azul, tá? Vocês podem também mexer por essas outras escalas aqui, ó, inclusive a semica. Então eu não tenho nada de ciano, eu não tenho nada de preto, e aí eu vou ter ali 53% de magenta e 52% de yellow. Como é que funcionava antigamente? O impressor, ele precisava fazer a cor, né? Então, o que ele já sabe, lá o impressor offset, lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês? Nós não precisaríamos do ciano, nós não precisaríamos do preto, mas a gente precisaria do magenta e do amarelo. Então, quando ele é notificado de que a página precisa ter esta cor salmão, e não há tinta salmão, uma tinta primária. A tinta primária é o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Cor primária é isso, é a cor que eu tenho. Mas ele já sabe, porque para ser impressor ele precisou passar por um curso, que ele consegue atingir esta cor aqui, que é o salmão, misturando o magenta e o amarelo. Tá? Naquilo então que a gente já viu naquele vídeo. Vai passar então o papel para imprimir o magenta, vai dar aquele rosa, né, bem forte, que é isso aqui mais ou menos, ó, né? E quando ele passar com o amarelo, nesta escala aqui de 52%, o amarelo, quando ele for para cima do magenta, ele vai criar o salmão. É assim que funciona, tá? Bom, o fato é que nós não somos impressores, ainda bem, porque daria um trabalho um pouco maior, né? Sendo diagramadores, o programa já vai resolvendo essas coisas para a gente de forma automática. Eu vou dar o OK. Tá aí, ó. Pronto. Então, o nosso fundo, muito próximo àquele que está aqui no nosso papel, já está dado, né? E a partir disso, então, eu consigo agora escrever os textos que vão compor, então, a página, tá? Vamos fazendo, então. Quer dizer, esta página agora, que é a página da esquerda, ela não vai ter mais nenhuma cor, porque agora tudo que vai aparecer nela é preto, tá? E assim, não sei se vocês já perceberam, mas a cor padrão é o preto. Então, sempre que eu escrever alguma coisa, este objeto já estará na cor certa, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer duas coisas. Eu tenho a parte de texto,
e eu tenho os ornamentos, que são esses retângulos aqui, ó. Tá? Os retângulos, aqui, por exemplo, mais grosso, aqui mais fino, e as linhas. Essa linha aqui do lado do essencial, essa linha aqui na linha fina, essa linha que está separando o título, a linha fina e a assinatura da capitular e do começo do texto, essa linha na vertical que separa a capitular do começo do texto, e assim por diante, tá? Então vamos lá, a gente poderia aqui começar pelo objeto que está aparecendo aqui em maior tamanho, mas vamos começar aqui de cima para baixo, tá? Então vamos começar escrevendo aqui o nome da coluna, que é essencial, tá? Então repare que o nome da coluna, ele está respeitando a margem interna da esquerda e está respeitando a margem interna superior. O que significa dizer que eu tenho entre a margem do papel e a palavra aqueles 10 milímetros que a gente escolheu lá atrás. E entre a margem externa da esquerda e a palavra, eu tenho também 1 centímetro, tá? Então, vamos lá para o InDesign e vamos escrever. Como é que eu escrevo? Ferramenta texto, tá aqui, ó, ela até parece uma letra T, o que nos facilita muito. Cliquei aqui, e aí a gente tem duas maneiras. Ou eu dou um clique em qualquer lugar do papel, e depois é só eu deslocar o texto para onde eu quero, ou eu posso também abrir uma caixa de texto, e depois escrever o que eu quero escrever. Eu vou abrir a caixa de texto, normalmente eu faço assim. Como é que eu abro a caixa de texto? Em qualquer lugar do documento, porque depois você pode deslocar. Eu clico com o botão esquerdo, seguro o clicado e vou fazer mais ou menos como eu fiz lá com o retângulo. Olha, o meu texto vai ser mais ou menos desse tamanho, é uma palavra só, num tamanho um pouco maior, e aí eu solto. Pronto, a caixa de texto está criada. Aí ela está até desenhada, o cursor já está piscando. E aí eu vou escrever, então, essencial, tudo em caixa alta. Olha lá, todas as letras estão em maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Essencial, tá aí. Então, o texto normal que a gente tem é um texto no tamanho 12, que é este aqui. Então, aqui, convenhamos, a gente tem um tamanho bem maior, né? Vamos colocar de cara, vamos colocar 30. Talvez o tamanho 30 consiga traduzir aquilo que a gente quer. Lá, talvez a gente possa até colocar um pouquinho maior. Embora o 30 aqui já vá ocupar praticamente uma coluna. Talvez seja o tamanho ideal. Então vamos deixar aqui no 30 mesmo, e aí a gente desloca a ferramenta seta, que é a primeira. A gente vai clicar aqui, o texto não vai mais ativar, porque eu não estou na ferramenta texto, eu estou na ferramenta seta, é uma ferramenta super importante. Cliquei em cima aqui da caixa, segurei clicado e vou deslocar. Olha lá, estou arrastando até aqui, ó. Tá certo? Professor, dá para deslocar de outro jeito? Dá, ué. Se você pegar pela seta do teclado, dá para deslocar, só que demora mais, ó lá. Estou segurando a seta para a esquerda apertada, o botão, e demora, né? Então, o que é o melhor? Vai lá na ferramenta seta, que é a primeira, clica na tua caixa de texto e desloca aqui, ó. Vai arrastando. Aqui, ó. Tá? Professor, parece que o tipo de letra não é esse, hein? Essa aqui está uma fonte muito estreita e o essencial lá da super interessante, ele está bem denso. É verdade, olha lá. Tá? Talvez seja a fonte Impact. A Impact tem essa característica, né? É uma fonte muito densa, muito regular. Vocês estão vendo que não há variação, né, na largura da fonte, dentro da mesma letra. Mas ela é uma fonte muito pesada, muito, digamos, ela tem um preenchimento muito forte, porque as suas dimensões são grandes, né, são dimensões largas. Então vamos tentar, não precisa ser exatamente a mesma, a gente não vai conseguir identificar, mas precisa reproduzir a família. É isso que eu vou cobrar de vocês quando vocês forem fazer atividade avaliativa. Não precisa ser rigorosamente a mesma fonte, mas tem que ser uma fonte da mesma família. Então, o que nós estamos observando lá? Nós estamos observando aqui que se trata de uma fonte da família lapidária ou bastão.
Professor, como é que eu sei mesmo isso? Texto 1. A fonte não tem nem serifa e ela apresenta uma variação na espessura da fonte muito pequena ou nem apresenta isso, tá? Então, por isso eu chego à conclusão de que é uma fonte da família lapidária. Texto 1. Vocês fizeram atividade sobre isso. Então, aí a gente vai tentar colocar aqui, então, uma fonte que seja da família lapidária. Como é que eu faço? Tem que selecionar o texto. Aí, de novo, selecionar o texto como a gente faz no Word. Ferramenta texto, eu clico aqui e seleciono. Aqui, ó. Tá? Posso fazer isso com o mouse, segurando o botão esquerdo apertado, ou posso fazer isso com a seta, segurando o Shift apertado. Então, segurei o Shift e vou selecionando com o botão do teclado a seta. Aí, ó. Não basta aqui, meninas, vocês selecionarem o texto com a ferramenta seta, né? Porque aí você vai estar selecionando digamos, a janela, né? Quer dizer, o campo do texto. Precisa selecionar o texto propriamente. Está selecionado. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesta primeira opção aqui no canto superior da esquerda, abaixo da barra de menus, eu tenho aqui a minha lista, né? A fonte padrão do InDesign é a Minion Pro. Tá? E aí, quando eu abro aqui com a seta, ele vai me dar aqui toda a relação. Aí, ó. Todas essas fontes eu tenho lá naquela minha pasta chamada Text, dentro da pasta do Windows. Razão pela qual, se eu quiser agregar, né, quer dizer, se eu quiser trazer outras fontes para poder trabalhar no InDesign, no Word, no Photoshop, eu posso fazer o download da fonte, porque a fonte nada mais é do que um arquivo, e aí deslocar este arquivo baixado para a pasta fontes, que está dentro, por sua vez, da pasta Windows. Tá? Eu falava para vocês que a Impact pode ser uma boa escolha, então vamos ler, né? Tá aqui, ó, Impact. Selecionei, mudou. Tá aí, ó, a Impact é uma fonte bem densa. Se não é a Impact que é super interessante estar usando, é uma fonte muito parecida, tá? Tá aqui, ó. E o nosso problema aqui já está resolvido. Por quê? Porque a palavra essencial está escrito em preto, né? E a cor aqui, então, já está em preto. Eu vou reduzir aqui o tamanho da caixa de texto, né? Porque, como a gente sabe, ela já coube aqui. Tá aí. Maravilha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses dois ornamentos. Eu tenho na vertical uma linha bem estreita, que a gente pode fazer como um retângulo e aí estreitar muito bem as dimensões do retângulo, ou eu posso fazer isso aqui como uma linha, que é uma outra ferramenta da barra. Agora, aqui embaixo também pode ser uma linha, mas já pode ser um retângulo. Se for uma linha, o que nós vamos ter que fazer lá com o contorno? Aumentar a espessura dele. Se for um retângulo, é só deixar o retângulo num tamanho que depois eu possa preenchê-lo de preto para fazer essa linha mais densa, tá? Então vamos lá. Então eu primeiro vou desenhar a linha na vertical, né? Tá aqui, ó, que é a linha que vai separar o título da coluna de outro bloco de texto. Tá aqui, ó, tá vindo um pouquinho mais para baixo até, ó lá, do que a palavra, né? Tá vendo? Né, começa aqui bem no limite superior da palavra e vai descer um pouquinho mais, por quê? Porque ele vai se encontrar com a outra linha. Então vamos desenhar outra linha que, como vocês estão vendo, ela vai de fora a fora, inclusive para outra página. Tá? Olha lá. Tá na mesma altura. E aí o que a gente pode fazer então? O ideal, gente, é que a gente faça primeiro a linha de uma página e depois a linha de outra. Tá? Então vamos ver mais ou menos a distância. Tá dando aqui algo em torno de 3 milímetros, mais ou menos, né? Mas a gente já tem a referência ali, que é a linha de cima. Né? Então eu tenho que passar a linha aqui de baixo a ponto de encontrar a linha na horizontal, a ponto de encontrar essa linha aqui que está na vertical. Então vamos lá. Depois qualquer coisa também é só eu deslocar para cima ou para baixo. Mas aqui eu vou fazer o outro recurso, eu vou fazer o recurso do retângulo.
Porque como é uma linha mais espessa, depois é só eu pintar o retângulo de preto. Então eu venho aqui, ó, ferramenta retângulo, e aí eu vou desenhar o retângulo. Até a margem externa. Tá aí, ó. Então, como tudo que a gente faz, né, vem com um contorno em um ponto, mas vem sem o preenchimento. Vocês estão vendo que o preenchimento desse retângulo que eu fiz é o preenchimento rosa, mas ele não é rosa, ele é preto. Então, o que eu faço? Aqui, eu não preciso tirar o retângulo. Por quê? Porque como o preenchimento vai ser preto, o retângulo também pode, o contorno pode ficar. Só que assim, se o contorno estiver em preto, a figura que você desenhou é como se ela tivesse um tamanho maior. Porque além do preenchimento ser preto, nós vamos ter também o espaço do contorno. Tá? Então, o que normalmente a gente faz? A gente tira o contorno. Pronto. Então, ele está todo transparente. Aí eu clico 2 vezes aqui e vou pintar o meu retângulo de preto. Professor, onde é que está o preto? Na barra vertical é sempre lá embaixo, no limite, e no quadrado é sempre no limite, na diagonal aqui, na esquerda inferior. Isso aqui, ó. Tá? Que aí vai me dar tudo 0 aqui, ó. Dou OK, pronto. Pintei aqui o retângulo de preto. Professor, ele não tá junto, hein? Pois é, e aqui a gente tá meio longe, né? Como é que eu faço para ver os detalhes? Como é que eu faço para enxergar os detalhes aqui? Eu preciso pegar bem próximo para ver exatamente onde é que eu vou juntar uma linha na outra. Eu tenho a ferramenta lupa, aqui, ó, o zoom, né, que é manifestada na barra de ferramentas por uma lupa. Eu clico aqui, e aí o que eu vou fazendo? Ou eu vou apertando, né, eu dou um clique, ele aproxima. Eu dou outro clique, ele aproxima. Dou outro clique, ele aproxima. E assim por diante. Tá? Legal, estou num campo de visão aqui interessante. Venho para a ferramenta seta, vou clicar no retângulo de baixo, ele já está selecionado. Neste caso aqui, eu posso deslocar de 2 maneiras. Ou pelo teclado, olha lá, tô apertando o botão da seta para cima, ele está subindo. Olha lá, não está encostado ainda. Ou então eu seguro clicado, quando eu tenho que fazer um ajuste muito fino, se eu der com a seta, olha lá, ele vai subir muito, ó, porque ele sobe muito a cada seta que eu aperte aqui no teclado. E eu preciso só chegar um pouquinho para juntar as duas, aí eu vou com o mouse. Eu clico no retângulo, seguro clicado, e aí eu vou subir, olha lá. Aí eu consigo definir melhor o meu deslocamento. Pronto. Professor, agora eu preciso ver a página de longe de novo, né? Porque agora que eu consegui ajeitar o detalhe, eu preciso me afastar. Ótimo. Clica na ferramenta Zoom, na lupa, e aí com o Alt apertado, botão do teclado Alt apertado, vocês vão ver que quando vocês apertarem o Alt, a lupinha vai ficar com um sinal não mais de positivo, mas o de negativo. Por quê? Olha lá. Apertei o Alt. E aí eu vou clicando. E aí, à medida que eu vou clicando, o que ele vai fazendo? Com o Alt apertado, eu vou me distanciando de novo da página. Tá? Aí, ó. Professor, preciso aproximar de novo, a gente se distanciou demais. Solto o Alt, e olha lá, o sinalzinho de mais apareceu de novo, e eu vou clicando até chegar ao zoom que eu desejo. Tá? Tá aí, ó. Então eu tenho aqui a linha de baixo mais espessa, e a linha na horizontal, e a linha da vertical mais estreita. Né? Aí, ó, tentando reproduzir o que está aparecendo ali. Aí eu tenho, então, uma setinha aqui, reticências, uma opinião. Uma opinião também está na fonte da família lapidária, né? Não tem serifa, está tudo em caixa alta, mas já não é mais a Impact. Por quê?
porque é uma fonte bem estreita. Aí a gente pode usar Arial, né, que é uma fonte da família lapidária, a mais tradicional que a gente conhece, e a gente sabe que ela é estreita. Tá? Então vamos lá, vamos escrever aqui primeiro uma opinião, ferramenta texto, vou abrir a caixa de texto em qualquer lugar do documento, porque depois vocês viram que a gente consegue deslocar. Em caixa alta, eu vou colocar as reticências, uma opinião. A caixa não foi suficiente, eu vou ter que aumentar aqui, ó, senão a palavra fica cortada. Então eu vou selecionar o meu texto, eu preciso sair da Minion Pro, que é uma fonte da família romana, e preciso escolher Arial. Tá aqui, ó, bem no começo, porque ele organiza em ordem alfabética. Tá? Vocês vão perceber que não é exatamente a Arial, né? Por quê? Porque a fonte que está sendo usada lá, o O é achatado. Tá? Então a gente poderia procurar alguma que se aproximasse, né? Não sei se vocês perceberam, quando a gente vai selecionar a fonte para fazer a mudança, ele vai dando aqui o nome das fontes e vai dando aqui a amostra. Inclusive ele vai escrevendo a mesma palavra, né? Então tá aí, ó. E aí a gente pode de repente tentar procurar aqui alguma que tenha o O mais estreito, né? O O bem achatado, espremido. Às vezes também, gente, pode acontecer o seguinte, a revista fez uso de uma fonte que nós não temos no computador, tá? Aí o trabalho nosso é aquele, é tentar descobrir qual é o nome da fonte, fazer o download do arquivo e colocar o arquivo lá dentro da pasta correta, tá? Aqui já deu uma achatadinha, ó, né? Mas ela é uma letra mais fina do que esta, não é ainda exatamente essa aqui que a gente escolheu. A gente pode deixar ela que é aquela que está mais se aproximando, ou a gente volta para a Arial, que embora não vá ter o O achatado, mas pelo menos ela é mais estreita, né? É uma fonte mais fina, mais sutil. Eu tenho a impressão de que aqui entre as minhas, eu não vou ter, não. Não, aqui é fonte da família egípcia de jeito nenhum. Porque vejam que ela é uma fonte que tem serifa e as serifas são muito grandes. A fonte da família lapidária ou tem serifa e é muito pequena ou não tem. Tá? Vamos deixar Arial mesmo. Aqui a Calibri, ó, a Calibri tem até o contorno mais estreito ainda, mas é uma letra muito arredondada. A letra que a gente tem no modelo não é isso. Tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó. Vamos ver exatamente onde é que está. Ela tem ainda a setinha antes, então está um pouquinho mais distante. Ela está bem no limite inferior da palavra, então a gente vai ter que abaixar um pouquinho aqui, ó. Professor, eu queria ter um jeito de saber exatamente se eu estou colocando a expressão uma opinião alinhado com a parte de baixo da palavra essencial. Tem como? Porque aqui está meio distante, eu estou a olho nu aqui tentando achar. Tem como. Sempre que a gente precisar referenciar dois objetos que estão distantes, ou na vertical ou na horizontal, e neste caso é na horizontal, o que eu faço? Eu clico aqui em cima na régua, seguro o clicado, e aí eu vou descer a linha. Ó, e solto. Pronto, a linha ficou lá. Professor, mas essa linha aqui é um problema, porque quando a gente imprimir o documento, ela vai sair impressa. Não vai sair. Né? Você pode apagar essa linha, selecionando-a e dando delete, mas se a linha ficar aí, e quantas outras ficarem, essa linha não é impressa. Né? Essa aqui é impressa. Por quê? Porque nós desenhamos. Aqui não. Aqui o programa sabe que você está utilizando a linha só para encontrar a referência. Ó, quase que a gente conseguiu colocar certinho. Ó, eu vou até dar um zoom aqui
para ver quanto que está faltando para a gente baixar. Ó. Falta bem pouca coisa. Aí, ó, pronto. Só foi uma apertada aqui na seta no teclado e já resolveu o problema. Tá certo? Então a gente dá o zoom negativo. Tá aí, ó. Depois a gente coloca a seta aqui. Deixa eu avançar um pouquinho no texto. Aí a gente vai deixar o espaço aqui para colocar este fragmento de texto junto com esta seta. Eu tô dando uma olhada aqui. É claro que o ideal sempre é a gente pegar uma régua e fazer a escala correta. Olha, são tantos centímetros aqui e tal. Aqui deve ter algo em torno de 7 centímetros desta linha de cima para esta aqui de baixo. Tá? Mais ou menos isso, talvez até um pouco menos. Então aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui ó, a marca de 2 centímetros. Então eu tenho aqui 1 centímetro de margem e mais 1 centímetro de texto. Então se eu estou calculando ali algo em torno de 7 centímetros e aqui eu estou no 2, eu preciso levar a minha linha até o 9. Mas não vai ser tudo isso não, é bem menos. Então eu vou trazer aqui, por exemplo, até o 4, até o 4,5. Professor, que 4,5 é esse? A minha régua aqui que está na vertical, né, que vai tratar de dar a escala às minhas referências na vertical. Então eu trouxe a linha aqui para quê? Porque é aqui que vai entrar o outro retângulo, este retângulo aqui mais forte, ó, tá? Que é maior do que o de cima. Talvez tenha até o dobro ou até mais. Então, vamos lá para o InDesign e reproduzir isso. Então, ferramenta retângulo. Eu vou desenhar o retângulo aqui, ó, até a margem externa da página. Vou colocar ali num tamanho aproximado que está na revista. Pronto. Tá aí, eu tiro o contorno e vou preencher de preto. Então, 2 cliques lá no quadradinho que fala sobre o preenchimento. Vou trazer tudo aqui para baixo, na vertical para baixo e no quadrado à esquerda para baixo, que é para me dar o preto, e vou dar o OK. Pronto. Aí. Ó. Vou dar um zoom negativo. Tá? De fato, ele está mais para baixo. Como eu estava muito aproximado, então acho que aquela conta inicial minha estava correta. Professor, a referência não é essa, precisa ser mais para baixo. Dá para mudar ou preciso puxar de novo aqui na régua? Não, você muda. Você clica em cima aqui da linhazinha, segura clicado e vamos descer até o 7. Estava no 5, a gente vai descer até o 7. E aí é só eu pegar lá a linha, e aí ou descer pelo mouse ou descer pelo teclado. Tá? Eu posso deixar tanto para cima como para baixo. Aí, ó. Aí eu sempre afasto para ter uma ideia da proporção, se a proporção está correta. Olha lá. Talvez eu tenha descido um pouco além da conta, mas vamos deixar assim mesmo. Tá? A gente pode deixar assim mesmo. Então tá aí. Ó. Aí eu tenho uma vertical ocupando aqui mais ou menos o espaço, a medianiz, né, da segunda para a terceira coluna. Então a gente vai fazer uma linha ali. Posso desenhar no meio, posso desenhar em cima de uma das colunas. Aqui, ó. Soltei. Tá aí, ó. Professor, e essas grades aqui, isso fica aparecendo, isso é impresso? É claro que não. Vocês leem jornais, leem revistas, já perceberam que as grades, elas ficam aqui para nos orientar, mas elas não são impressas, né? Tanto que se você quiser ter uma visão muito próxima da visão da impressão, ou seja, sem as grades, como é que a gente faz? A gente vem aqui na barra de ferramentas, na última opção,
clico e seguro o botão esquerdo clicado, ele vai me abrir uma janelinha, e aí eu venho aqui na opção visualizar, e solto o botão do mouse. Tá aí, ó. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir na tela o documento tal como ele será impresso, sem as grades, né? Porque aí a gente consegue ter uma visão melhor do todo. Tá aí, ó. Tá? Professor, eu quero voltar. Ótimo. Então, vamos lá na última opção da barra de ferramentas. Clico com o botão esquerdo, o botão normal, seguro clicado, e aí lá na listinha, com o botão ainda clicado, eu vou na opção normal e solto. Pronto. Ativou a grade de novo. Tá? Tá aí, ó. E agora a gente vai escrever, então, vamos escrever o título e a linha fina. Eu acho que dá para a gente fazer isso na aula de hoje ainda. Então, ferramenta texto, eu posso fazer, porque também não são textos muito grandes. Posso escrever o texto onde eu bem entender. Vou abrir a caixa de texto aqui e vou escrever, né? Só a primeira em maiúsculo, a tempestade. Né? Então, a gente vai escrever o título da matéria aqui, ó. A tempestade perfeita que coloca os cinemas em xeque. Então a gente volta lá para o InDesign. E coloca os cinemas em xeque. Bom, esse texto ele está ocupando 5 linhas. E é claro que ele está num tamanho muito maior do que a fonte 12. Então eu vou fazer a seleção aqui. A gente pode tentar começar. Vejam que o título ocupa um espaço muito considerável, né? É uma fonte da família romana, mas não é nem a Times. A gente pode tentar a Cambria, mas também não vai ser exatamente a Cambria, né? Ela tem uma serifa um pouco maior. Mas a gente pode ficar na Cambria mesmo. Eu diria até que ele está num tamanho maior do que 30, hein? Vamos ver aqui. Aí o que acontece é que a gente vai aumentando aqui para caber num bloco menor de texto. Reparem, gente, que o texto ele está hifenizado, né? Ó. Então ele está separando a sílaba. Isso aqui ao longo de todo o texto não tem problema, muito pelo contrário. O InDesign vai fazendo isso automaticamente. Mas você não pode ter separação silábica no título da matéria. Isso não pode. Então, onde é que a gente tem que ir? Está aqui o texto selecionado, né, o bloco de texto. Eu venho aqui em parágrafo, né, que está na barra aqui da lateral direita de vocês, que é onde vocês podem acessar as cores, podem acessar outros elementos. E aí eu venho aqui e desativo a opção hifenizar. Então ele tá ativado e eu vou desativar. E aí o que ele fez? Ele já não faz mais a separação silábica, tá? Tá aí, ó. Talvez seja num tamanho. Ele está em negrito, né? Então a gente seleciona o texto, vem aqui embaixo de onde a gente escolhe a fonte, ele tem aqui, ó, regular, itálico, bold, né? A gente vai colocar em negrito, tá aí. E aí então a gente vai deslocar. Ele está bem na margem esquerda aqui, ó, acompanhando lá os elementos. E nós precisamos deixar aqui num ponto em que tenha um espaço entre a parte de cima do texto e o retângulo, como a gente está vendo, e tem que deixar um espaço para baixo para a entrada da capitular, né, e do texto também que vai ser inserido, tá?
E aí, quer dizer, a distância deste retângulo para o início do texto é a mesma distância do final do texto para a linha que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, ela entraria mais ou menos aqui, ó. Então, de novo, ferramenta linha. Vejam que a gente vai repetindo muitos recursos, né? Aí eu tenho aqui a linha... Não, ela não ficou reta, ó. Tem que tomar cuidado com isso também, gente, ó. Ela ficou um pouquinho... Ela tá com alguns dentinhos, não sei se está dando para ver, talvez não dê, porque são bem poucos, mas não ficou correta. Então eu vou apagar isso e vou fazer a linha de novo. Deixa eu dar um zoom negativo aqui para pegar a página toda. Gente, qualquer coisa, me chamem, hein? Se vocês estão se perdendo em alguma... É importante. Ah, não, essa linha aqui vai até... Não, ela vai na margem mesmo. Aliás, esta aqui também não é até o final. Então, o que a gente faz? Seleciona e nós vamos pegar aqui no vértice, ó. Vamos dar um zoom, porque senão ele não vai reconhecer. E eu preciso levar aqui a extremidade direita do retângulo até a margem interna, né? Porque se a gente pegar o modelo, só a linha de cima é que vai até a dobradura da revista, tá? Nem este retângulo, nem a linha de baixo vão até lá, elas param neste limite. E aí, como a gente olha aqui no modelo, eu vou ter um espaço maior do que uma coluna para... Né, tem um espaço aqui entre a margem interna e o início do texto, é um espaço de mais de uma coluna, tá? Então, a gente pode colocar a linha... A gente pode colocar a linha aqui, ó. Ela está grudada e ela vem até a margem de baixo. Soltei. Aí, a linha está feita. Ela não aparece porque está bem em cima da grade. Se eu colocar a visualização, ela vai aparecer. Tá? Vamos colocar capitular já. Então, o M é um M bem grande. Vamos colocar em Cambria. Não é Cambria porque é uma fonte da família lapidária. A gente pode colocar aqui Calibri. Podemos colocar Calibri. Aqui o M é muito grande, né? Vamos... Olha lá, coloquei 60, mas é maior ainda. 100. Pode ser. Também não é exatamente a Calibri, porque é uma fonte mais estreita. De repente a própria Impact possa resolver isso. Não é Impact também. Ela é uma fonte mais estreita também. Não é exatamente essa aqui, mas ela se aproximou mais. Professor? Pois não. Essa sua régua, ela tá bem mais dividida que a minha tá muito grande. Tipo, eu não consigo ver os números menores. Faz o seguinte, quem tá falando comigo? A Mariana? Ana Júlia. Oi. Então, Ana, faz o seguinte, clica com o botão direito em cima da régua, pode ser tanto na régua da esquerda como na superior. Porque às vezes a unidade de medida está diferente, tem que estar em milímetros. Porque se você clicar com o botão direito, como eu estou fazendo aqui, ó, ela vai dar a lista em cima da régua, né, clicando em cima da régua com o botão direito,
ela vai dar essa lista aqui para a gente, ó, e a gente vai poder escolher as unidades de medidas que a gente quiser. A ideal para a gente trabalhar aqui é em milímetros. E aí, neste caso, você deveria estar vendo a régua como está aparecendo a minha aqui. É claro que essa escala vai mudando à medida que a gente vai mexendo no zoom. Então, ó, à medida que eu vou me aproximando, o que vai acontecendo com a régua? Ela vai espaçando. À medida que eu vou me distanciando, ela vai encurtando o espaço entre um número e outro. Que unidade de medida que está aparecendo aí para você? Tá, milímetro mesmo. Tá milímetro mesmo? Era para aparecer dessa forma. Não está aparecendo de 10 em 10? Porque se está em milímetros, deveria estar aparecendo então de 10 em 10 as referências. Tá, 50-50, professor. Uai, que estranho. Depois eu tento identificar, Ana, onde a gente pode ir para mudar isso. Mas assim, não faz Porque se eu tirar zoom mais, eu não vou enxergar direito, entendeu? Entendi. Pode ter alguma outra medida que a gente mexa que vá dar essa régua mais detalhada para você. De qualquer maneira, Eu reparei que para mim também tá assim, Ana. Para mim também tá de 50 a 50. Entendi. Falando, professor. Então, depois eu vou tentar identificar onde é que pode estar o problema aí que a gente vai ter que mexer, tá? De qualquer maneira, é claro que quando ela está de 10 em 10 é muito melhor de mexer, mas vocês conseguem também, identificando as medidas, pelos tracejamentos, né? Que aí muito provavelmente vocês vão ter entre um número e outro quatro escalas, né? Por exemplo, do 50 para o 100, vocês vão ter lá, né, um traço mais característico que vai delimitar o 60, o outro 70, o outro 80, 90, até chegar no 100, tá? Mas eu vou tentar identificar onde a gente pode ir para mudar, porque é claro que se a régua tiver do jeito que a minha tá, fica bem melhor para vocês mexerem, tá? Olha só, gente, eu coloquei o M aqui, ó. Eu estou usando a fonte Franklin Gothic Medium, Franklin Gothic Medium condensada. Já é uma fonte que vai aparecer em negrito, né? Então eu nem preciso modificar aqui, que ela nem também me daria essa opção. E eu coloquei o M aqui no tamanho 200, tá? Foi o tamanho aqui que melhor se encaixou diante daquilo que a gente precisa. Talvez possa ser até um pouco menor, 180. Vou colocar aqui o 180. Talvez fique melhor aqui o 180, tá? Então, ó, se eu for visualizar a página, vamos dar um zoom aqui negativo. Que dei muito. Aí o que a gente pode fazer, gente? Quando a gente quiser dar o zoom numa área em específico, eu posso fazer isso. Eu clico com a lupa, não solto, e aí eu vou escolher qual a região, qual a área do meu documento que eu quero dar o zoom. No caso aqui, eu quero dar o zoom na página todinha da esquerda. Então eu faço o desenho no zoom com o botão clicado em torno da página e solto. Quando eu fizer isso, ele vai dar para mim o desenho da página. Tá? Eu venho aqui em visualizar, tá aí, ó. Tá? Então eu posso até subir um pouquinho o título, porque ele está um pouquinho mais para baixo, né? Aí, ó. Tudo bem, gente? Deu para acompanhar? Foi muito rápido? Perderam muita coisa? O início, ele é mais moroso mesmo, né? Tanto que
a gente vai parando por aqui, e aí a gente vai dar sequência na aula da semana que vem para finalizar, não só esta página, como o conjunto, né, a dupla, na aula da semana que vem. Mas aqui a gente já trabalhou com muitos elementos, né, a inserção de figura geométrica, pintar essa figura geométrica, trabalhar essa figura geométrica como fundo, trabalhar outras figuras geométricas, como o retângulo em preto, como as linhas na horizontal, na vertical, trabalhando textos, trabalhando modificação, quer dizer, fontes diferentes. Então vejam, né, numa aula aqui de menos de 2 horas, né, porque a gente também, eu demorei para começar a mexer no programa, na semana que vem a gente já vai entrar de cara nele, a gente já conseguiu trabalhar muitas coisas. E na semana que vem, finalizando esta página e a página da direita, a gente vai conseguir então ter um entendimento até mais amplo do que a gente está pretendendo aqui com estas aulas voltadas aqui para o InDesign. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Tudo bem, gente? Vitória, Mariana, Ana Júlia, alguma dúvida? Alguma coisa? Tranquilo pra mim. Tudo tranquilo? Ana? Professor, como que faz para salvar agora? Se for para salvar. Vamos lá, Mariana. Mesma coisa do Word. Menu arquivo, opção save ou salvar, né? Se o seu tiver aí em inglês. E aí você vai, né, escolher onde esse arquivo vai ser salvo, dar um nome a ele, a gente pode fazer aqui, né, teste 1. Teste 1. Depois fica editável? Sim, fica editável, Mariana, por quê? Porque embaixo do nome aí que você está dando para o seu arquivo, você tem lá o campo tipo. Então, este arquivo, ele será salvo num arquivo de InDesign. Ah, tá. Você não vai estar salvando o arquivo em PDF ainda. Em PDF a gente vai salvar na semana que vem, quando a gente finalizar a página, tá? Então, por exemplo, vou salvar o arquivo na área de trabalho. Então, dei aqui o nome de teste 1, vou salvar na área de trabalho, ou salva dentro da pasta da disciplina, né? Não sei como é que vocês se organizam, e clico em salvar. Pronto. Tanto que você vai ver que o ícone que vai aparecer para você é um ícone identificado como um ícone do InDesign. Quando você der 2 cliques nele, ele vai abrir o arquivo lá dentro do InDesign e, portanto, um arquivo que é editável. Agora, se nós salvássemos em PDF, aí não daria, né? Então, por exemplo, você salva em PDF e aí fecha o InDesign sem salvar no InDesign, aí danou-se. Aí o arquivo está salvo em PDF e você não consegue continuar trabalhando nele na aula da semana que vem. Deu certo, Mariana? Sim, deu certo, sim. Eu já conferi aqui, já está salvo. Ok. Então vocês podem salvar também, Vitória, Ana Júlia, podem salvar, né, num arquivo de InDesign, salvem aí numa pasta em específico que vocês identifiquem facilmente, porque aí na segunda que vem a gente vai dedicar a aula toda para finalizar este conjunto aqui, essas 2 páginas, e de repente dá até para a gente começar uma outra, mesmo porque a partir da semana que vem, se vocês forem praticando, meninas, durante a semana, mais ainda. Quer dizer, vocês vão pegando um traquejo tão grande com o programa que os movimentos vão ficando movimentos automáticos, né? É diferente de agora de fato é mais lento, né? Porque a gente não conhece. Peraí, professor, você acabou de inserir um retângulo, vai inserir outro, eu já não lembro onde que é, como é que faz. É normal, tá? Mas a partir da semana que vem, e quanto mais vocês praticarem ao longo da semana, tanto melhor vai ser o rendimento de vocês durante as aulas, e aí pensando, claro, na atividade avaliativa do dia 16 e também depois no último ciclo da disciplina, que vai ser o ciclo criativo, né? Quer dizer que vocês vão ter que desenvolver a 14ª edição do nosso Jornal Mural. Tudo bem, Mariana, Ana, Vitória, alguma dúvida? Tudo tranquilo, prof. Perfeito. Então, a gente se vê na semana que vem. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida sobre isso, eu estou à disposição.
Eu já vou subir agora mesmo a gravação dessa aula lá para o YouTube, disponibilizo para vocês no AVA, né, o link, e aí então na semana que vem a gente se vê novamente, lembrando que durante esta semana eu vou equivaler isso à primeira nota das 3 que vocês vão ter na disciplina. Então é isso. Mariana, Ana Júlia, Vitória, boa semana para vocês. Obrigado pela presença. A gente se vê então na segunda que vem. Tchau, prof. Até semana que vem. Tchau, Valeu, professor. Ana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, Vitória. Tchau, Mariana.